breath. Muito obrigada pela presença. Um monte de gente bonita aqui. Oi, Rosana! Então, sejam bem-vindas todas. Eu vou me calar, senão eu vou ficar aqui só mandando 1000 beijos para todo mundo. Então, beijos para todo mundo. Vou pedir para o Eduardo, então, de jogar de volta para a Carol Jones, linda. Pedir para o Eduardo me jogar de volta, então, para a apresentação. Ok. E vamos começar, então. Esse é um tema que a divulgação foi muito animador. Quando começaram a divulgar, eu comecei a receber mensagens muito amorosas, né? Aproveitando que estou falando de relacionamento amoroso, e aí as mensagens eram muito amorosas. E, ai, que legal, que tema bacana. E aí eu fiquei curiosa, que eu queria ouvir um pouco de vocês para saber, assim, o que tem de legal, como é que foi convidativo o título. E aí eu queria saber se alguém gostaria de falar, até porque, conversando com a Aline, que foi uma das primeiras a me dar esse feedback, ela falou assim, nossa, Tina, parece que a gente está tomando um cafezinho, discutindo isso e comendo um pão de queijo. Então, eu fiquei com muita vontade que a gente deixasse o tema e o papo de hoje nesse módulo. Gostaria muito de ouvir vocês. Então, alguém gostaria de trocar comigo como foi o convite? Não? Eu posso falar, Tina. Espera aí que eu vou abrir meu vídeo aqui. A Rosana? Quem está falando? Não sou eu, Aline. Oi, Aline. Tá me vendo, Tina? Ainda não, mas eu vou te achar. Agora sim. Oi, Aline. Então, o que eu achei muito legal desse tema que você escolheu foi que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas passam, né? Eu atualmente estou com algumas pacientes, algumas clientes que estão passando por esse momento, que estão numa fase em que querem uma parceria, que querem encontrar um amor para construir uma vida. E eu acho que é um tema sempre muito bem-vindo para a gente discutir, para a gente olhar, né, com outros ângulos. Então, eu achei muito legal, eu achei que foi um tema gostoso, leve, como eu falei com você, né? Eu acho que é um tema que é muito comum e eu fiquei curiosa para saber, né, o olhar que você vai trazer hoje. Eu acho que vai me agregar bastante também na minha condução na clínica com essas minhas pacientes. Então, é isso que eu queria dividir com vocês aí. Tá, obrigada, Aline. Sim, Tina, a nossa prática, ela é muito... As pessoas se revelam muito da forma como elas se relacionam, né? Quando a gente tem um cliente que ela começa, não tenho namorado, ou não tenho namorada, e a gente, quando tem um cliente que fala ao contrário, eu tenho uma namorada, e aí começa a destrinchar o que está acontecendo, né, com essa relação, é muita informação importante para a gente conhecer um pouquinho dessa pessoa e como se ela se posiciona. E hoje as relações a gente vê que está assim, um caos, né? As pessoas chegam muito amedrontadas, as pessoas chegam com muitos preconceitos, né? Muitas vezes reativa, né? E acho que vai ser muito bom te ouvir, né? Dando suporte para a gente também fazer esses manejos, né? Para as pessoas identificarem o que seria saudável para elas
nessas relações, né? E te ouvir sempre, né, é muito agregador. Eu adoro te ouvir, acho que você é incrível em vários aspectos, em vários assuntos, sobretudo relações amorosas, né? Vamos combinar. Obrigada, Rosana. Ainda bem que eu estou maquiada, porque eu já fiquei vermelha. Obrigada. Ok. Mais alguém? Tina. Oh, Juliana. oi, Ju. Então, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas pelo que o pessoal falou, eu consegui entender mais ou menos o que você perguntou, que é o que capturou, né, para a palestra de hoje. Eu acho que é um tema que sempre dá muito pano para manga, e eu, particularmente, escuto muita gente à minha volta falando disso, ou reclamando, você sabe, né? Pessoas reclamando disso. E é engraçado que, assim, na minha visão, depois de certa maturidade, a gente lida com isso de uma outra forma. Mas ver essas pessoas ainda, sejam clientes, sejam pessoas conhecidas, reclamando disso, não tendo essa compreensão ainda que só a vida vai dar, isso me capturou. E eu falei, eu quero ver, aí eu vou fazer das palavras da Aline as minhas, né? Eu quero ver que condução você vai dar, assim, como você vai abordar isso, né? E é isso. Ok. É isso. Obrigada. Eu confesso que eu iniciei várias vezes, porque concordo com todo mundo, isso vai desdobrando, 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 e isso pode virar várias palestras, né? Vários encontros. E grandes discussões. Então, por isso que assim, todos os microfones estão convidados a serem abertos a qualquer hora, me interrompem, questionam, não tem problema. Infelizmente, eu não consigo ver, mas é só, Tina, eu quero falar, e eu automaticamente convido vocês a pegar o microfone. E eu vou falar como é que eu fui convidada. Eu tenho uma cliente que traz o material recorrente, né, na terapia dela, e chegando muito perto do Dia dos Namorados, ela inicia a terapia delas, né, a sessão dela assim, eu não aguento mais ficar solteira. E é muito, assim, é divertido, porque ela, propositalmente, ela joga energia na forma de falar. Então, assim, claro que isso é material, claro que isso está presente na terapia dela, esse lugar onde ela se encontra, mas ela consegue trazer a diversão quando ela coloca esse formato, a energia. Mas o que destaca é que é comum atualmente as pessoas trazerem esse material, né? O relacionamento amoroso e como que isso aparece através das falas de que hoje em dia está muito chato ficar solteira ou solteiro. E aí, quando eu ouço esses clientes, né, trazendo o material, às vezes eu chego até a ouvir, né, que eu brinco assim, nossa, eu estou ouvindo os pontos de exclamação na frase, e que foi exatamente a brincadeira que ela trouxe, assim, né, com a ênfase dessa frase. Ela até falou para mim assim, se você fizer essa palestra, eu vou assistir. Acho que ela está presente, eu não sei. Depois eu pergunto para ela se ela conseguiu chegar. Mas, de qualquer maneira, isso é uma homenagem a ela. E eu falei, olha, como é mês dos namorados, eu vou dar uma palestra, né, lá nos encontros do contato, eu vou, então, fazer essa homenagem à sua pessoa. E aí eu fiquei com muita vontade de pegar a frase dela e fazer uma pequena enquete. Então, eu comecei a perguntar para as pessoas das mais variadas idades, assim, o que essa frase, assim, como que essa frase chegava e como que reverberava, né? O que atravessava. E dentro das várias respostas, o que destacou para mim foi uma referência à falta de parceria nessa tentativa, né, de encontrar a pessoa especial. Então,
falei, ok, fechou, esse vai ser o tema desse mês, e vamos para frente. Então, Eduardo, se você puder passar para mim, por favor. Então, em homenagem ao mês dos namorados e o tema do relacionamento amoroso, eu trago o Antoine de Saint-Exupéry, que ele diz que amar não é um olhar para o outro, é o olhar juntos na mesma direção. E isso me destaca porque, como terapeuta de adultos e também como terapeuta de casal, por mais que esses temas me atravessam dentro da clínica, me chama a atenção que elas chegam de formas diferentes, muito conforme também a vida experiencial de cada pessoa. Então, existe um norte, né, nas falas dessas pessoas, mas, por mais dentro daquilo que elas buscam, tem nuances diferentes, vontades diferentes, projetos diferentes. E aí eu fiquei, então, buscando um pouco assim, quando essa turma que chega para mim, mais ou menos na faixa dos 20, 30 anos, essas frases, que normalmente são dessas pessoas solteiras, elas chegam muito em busca de encontrar aquela pessoa. Quando uma turma, né, já na faixa dos 40, e que mais ou menos já tiveram, né, de alguma forma, a experiência de um relacionamento ou de um casamento, estão em busca agora de algo novo ou diferente, ou talvez até um novo casamento, elas chegam já com esse olhar de eu quero algo, mas eu quero que seja bem diferente do anterior, né, do relacionamento anterior. E tem aquela galera já batendo nos 50 plus, que eles estão procurando algo descomplicado. Eles chegam querendo uma companhia. O que vem para mim é que as queixas, tanto dessas, né, deles ou delas, as queixas são muito parecidas, são muito iguais, e eles falam assim, que eles não sabem aonde encontrar essas pessoas legais. Então, isso que tem de igual na queixa. Eles não sabem aonde que essas pessoas estão. Me chama a atenção que todos estão procurando mais ou menos no mesmo lugar. Às vezes eu fico assim, caraca, se eu não fosse psicóloga, se eu não fosse terapeuta dessa pessoa, eu bem que poderia fazer uma casamenteira aqui, né? Porque eles estão aqui no meu consultório, por exemplo, mas não posso fazer isso. Então, eu queria convidar vocês para olhar para um pouco das falas que estão chegando nessas faixas etárias diferentes e o que isso também fala dos seus autores. Eduardo? Eduardo? Então vamos. Gente, quando eu estou olhando um pouco para baixo, é porque eu estou com slides aqui também, aí eu consigo ler melhor. Então, vamos lá. Não aguento mais a solidão de ser solteira. Me sinto muito sozinha. Saí do aplicativo. Ai, está cansativo. Voltei para o aplicativo. Eu não quero mais ficar. Eu quero que me peça em namoro. Eu que não vou pedir. Tenho preguiça de ficar conhecendo e não dar em nada, conhecendo a pessoa, né? Quero alguém para cuidar de mim e não eu ter que cuidar. Eu quero ficar junto, mas também quero ter meu espaço. Eu não entendo. Fala que quer uma coisa, mas faz outra. É pedir demais querer alguém que queira as mesmas coisas que eu? A gente tem que mudar o estágio, Tina. Oi?
Agora mudou, que o slide estava ainda antigo. Você já estava lendo as novas frases. Ah, Agora desculpa. tá ok. Uhum. Desculpa, então vamos lá. Tá, então, é pedir demais querer alguém que queira as mesmas coisas que eu? Homens mais velhos só querem saber das novinhas. Você não pensa em mim. Eu pensei que conseguiria te mudar. Então, todas essas frases, de fato, chegaram né, dentro do meu consultório. Todas essas frases vêm de clientes. Mas quando a gente está olhando para essa autoria, nós também estamos olhando para o que está presente nos temas existenciais de cada pessoa que tem essas falas, né, que trazem essas falas. Então, a gente também olha para as possíveis variáveis dessas frases. Então, né, já trocou aqui para mim, falar aqui. Às vezes, essa pessoa está falando da ansiedade ou da preocupação pela idade, pela solidão, por uma outra crença. Quando essa pessoa pode estar trazendo uma fala da ansiedade pela idade, existem vários fatores que contribuem para isso. Claro que isso pode estar dentro da pessoa, dela que se considerar já preparada, já pronta, passando do momento, mas existe também aquilo que o próprio grupo social demanda. Então, quando eu fico pensando assim, o exemplo, eu sempre uso a minha própria autoexposição, né? Então, na minha época de casar, a sociedade já esperava que uma pessoa da minha idade estivesse casada e com filhos, pelo menos com um filho. Para o meu grupo, eu casei tarde. A minha preocupação, a minha ansiedade estava conectado com a minha idade, e eu casei com 25 anos. Então, para a minha geração, existia já todo esse movimento de que uma pessoa de 25 anos já estava casada, já estava com filhos e já estava economicamente ativa para a nossa sociedade. Como eu não estava, né, eu, assim, todas as minhas amigas tendo filhos e eu ainda estava tentando casar, né? Então, eu passei por essa preocupação, por exemplo. Quando a gente fala da solidão, isso aparece naquela frase, saí do aplicativo, voltei para o aplicativo, isso é cansativo. É querer demais pedir as mesmas coisas que eu? Isso é uma identificação. Hoje em dia, uma coisa que preocupa a gente, né, assim, os terapeutas, né, sempre que eu estou falando, assim, eu estou tentando trazer um olhar e um viés do trabalho terapêutico, tá? Então, uma coisa que chama a nossa atenção é o que essa solidão significa atualmente para a pessoa. Novamente, né, trazendo uma questão geracional, quando a gente olhava para as pessoas que estavam preocupados, ansiosos com a solidão, a gente imaginava pessoas idosas, pessoas já, assim, ou viúvos, enfim, eram pessoas já de muito mais idade, e que a solidão até poderia constar, mas hoje em dia a gente já vem percebendo o quanto que a solidão entra, inclusive, na infância. Para os jovens, os adolescentes e os jovens adultos, isso também está muito vinculado à forma que a tecnologia, né, esse mundo virtual, entra e adentra, isolando os jovens dessas relações presenciais, que eu quero dizer. Presenciais, porque a forma de fazer contato é diferente. Uma forma de contato virtual para o jovem pode ser uma forma com mais controle.
a pessoa não se entrega tanto naquilo que está sentindo, e ela pode se entregar um pouco, ela tem um pouco mais desse controle para ficar mais numa racionalização, digamos, ou numa representação. E isso muda quando é um encontro presencial, porque as variáveis, inclusive da pele, né, de estar presente, sai um pouco do controle. Quando a pessoa não tem muita facilidade para lidar com isso, vem, então, esse momento de, muitas das vezes, escolher por um isolamento, mas, ao mesmo tempo, isso é um convite para ficar num lugar de mais solidão. Gente, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, discordar de mim, por favor, abre os microfones, tá? Isso aqui é completamente democrático. Quando eu trago também uma ansiedade, uma preocupação com uma outra crença, por exemplo, eu fiquei muito pensando naquela frase: quero ficar junto e quero o meu espaço ao mesmo tempo. Isso também era de um cliente que né, ele queria muito ter os relacionamentos, ele queria uma coisa muito mais de compromisso, e, ao mesmo tempo, o casal estava se propondo um relacionamento aberto. E isso, para mim, é uma discussão muito grande, porque eu entendo o relacionamento aberto onde verdadeiramente não afeta a forma afetiva da pessoa envolvida ou das pessoas envolvidas. Mas, comumente, uma dessas pessoas reclama, se sente afetado, acha que não é justo, acha que está saindo daquilo do controle, daquilo que está sendo proposto. E aí eu perguntar assim, mas o que que você está se propondo quando você aceita? Muitas das vezes a pessoa diz, não, eu aceito para não perder a relação. Ou eu achava que eu ia dar conta. Então, essa outra crença, para mim, isso é só um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Existem várias outras crenças aí que estão dentro do sistema, né, dessas pessoas. Isso é só um exemplo que eu estou trazendo. A irritação por uma atitude patriarcal ou machista. E aí me veio a lembrança da frase... Espera aí, que eu tenho que achar aqui. Eu não quero mais ficar, quero que me peça em namoro, eu aqui não vou pedir. Então, eu tenho dois casos muito interessantes, eram duas clientes, elas estavam com 22 anos, 22, 23 anos no máximo na época, uma era esse negócio também do ficar, mas ficar até a página 2, porque, na verdade, a pessoa quer ter um compromisso. Mas ela tinha essa atitude patriarcal, esse sistema, né, sistema de crença machista, de que não, eu quero namorar, eu quero ter esse compromisso, mas eu não vou falar isso para ele que venha me pedir. E aí a discussão era assim, mas o que impede você de falar para a pessoa que você quer namorar com essa pessoa? O que está impedindo você de você tomar o primeiro passo, de você tomar essa atitude? E aí a pessoa, por uma crença de um sistema de que não, isso não fica bem para a minha pessoa, porque eu sou a moça, ia ficando solteira, ia ficando sozinha, por conta de uma crença, e abrindo mão da possibilidade de construir algo. Eu tenho uma outra cliente, então, que ela avisou, nós vamos casar, nós vamos ficar noivos, mas você tem que me pedir noivado. Aí, e era assim,
todo mês ela esperava que ele viesse fazer a proposta e tal, e todo mês ela chegava enfurecida na sessão que não tinha acontecido, que ele não tinha pedido, e eu assim, mas fulana, combina, o que custa? Por que vocês dois não combinam juntos como é que vai ser e tal, já que você já avisou que ele vai casar com você, você já comunicou que ele tem que noivar contigo. Assim, o que custa, então, você resolver, faz os detalhes e tal, e, enfim, deixa só essa parte da pergunta. Não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, assim, várias exigências, tinha umas demandas, e a frustração dela ia aumentando porque o raio do pedido não saía. E assim se foram, acho que 5 anos. O desânimo, a decepção, a frustração de ficar repetindo as mesmas coisas nos inícios. Isso eu ouço de todo mundo. De todo mundo, todas as faixas etárias reclamam desse lugar de... Tem uma pessoa que colocou, muito interessante, que ela colocou assim, é quase um protocolo burocrático, né? Então, assim, conhecer uma pessoa, flertar com essa pessoa, não sei nem se existe mais o flertar, mas, enfim, conhecer, trocar, sair para bater papo. Eu também estou fora disso, eu peço ajuda dos universitários, tá? E me ajuda para saber como é que faz hoje em dia, mas que isso dá muito atualizada, preguiça. Tina, tá tudo certo. Falei certinho, Clara? Falou, tá super atualizada. Então, beleza. Então, beleza. Mas, assim, a preguiça que isso dá nas pessoas. E eu ouço isso deles e delas, tá? Isso não é exclusivo de ninguém agora. E aí, peraí que me perdi aqui, desculpa. Tá. Então, e uma coisa que tem chamado muito a minha atenção, e isso também eu quero muito trocar com os terapeutas que estão aqui presentes, e inclusive também com a galera mais jovem. Uma grande tendência que está muito forte no Oriente, mas está começando a vir agora para o Ocidente, que é exatamente o querer ficar solteiro. Não querer investir no relacionamento, seja por motivo de trabalho, seja por motivo financeiro, de achar que dá muito trabalho, por achar que é muito caro. Quer dizer, lá no Oriente tem tem a cultura do casal que casa e o homem, muito no Japão, isso apareceu até recentemente numa grande reportagem, né, que a mulher, então, ficaria em casa para educar, criar os filhos e tal, e o homem se tornaria esse provedor, e isso estava ficando uma coisa muito cara. Então, as pessoas estavam preferindo não investir nos relacionamentos. Tem uma coisa muito forte agora acontecendo na China, que está vinculado com o sistema de trabalho. E isso também está fazendo com que os jovens, então, estejam desistindo de relacionamentos amorosos. Então, tem uma tendência nova também da pessoa escolher ficar solteira. Isso é uma coisa também que começa a me assustar um pouco, mas isso é muito novo. Mas vamos olhar um pouco assim, o que também acontece, então, nesses lugares experienciais, nesses lugares vivenciais das pessoas. Eduardo, você pode trocar, por favor? Então, quando a gente está falando, né, que eu falei que a galera dos 20, 30 anos estavam nesse lugar da casa né, de estar em busca daquela pessoa, quando eu ouço isso, isso me remete também o lugar experiencial de vida daquela pessoa. Então,
tem uma coisa que é muito importante que acontece nessa faixa etária, né, dos 20, 30, que é muito, que é a produção hormonal da oxitocina. Isso também é um hormônio, ele é até conhecido como um dos hormônios sociais. A mulher tem uma produção altíssima disso, e é um lugar, então, é um momento onde ela está verdadeiramente em busca de alcançar grandes coisas. Então, esse alcançar um lugar na sua carreira, um lugar de alcançar a realização de uma experiência de amor ou de casa, essa troca, né? Para mim, ainda penso na coisa do casar, mas isso significa morar embaixo do mesmo teto, rachar boletos, né? Enfim, construir coisas juntos. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, né? Muito também pelo fato que a pessoa que está iniciando essas experiências também está no auge das expectativas e a idealização do que essa experiência nova propõe. Que é um pouco diferente da pessoa que vislumbra uma relação bem diferente da anterior. Então, isso é comum vir das pessoas que já vivenciaram uma relação de longa duração ou um casamento, e que quando a pessoa está em busca ou está pensando em casar de novo, tanto na terapia de casal, como também muito no olhar da terapia sistêmica, a gente pode pensar, então, que essa pessoa, quando ela está em busca de um recasamento, na verdade, isso seria um projeto da frustração vivenciado no primeiro casamento. Então, é como se ela tivesse uma segunda chance, por isso que é bem diferente da anterior, para poder fechar aquilo que ficou aberto. Mas aquele temor vai ser levado para a nova relação, né? Não foi fechado. E quando a gente olha, então, para a galera já mais velha, gente, eu estou simplesmente fazendo uma ideação, tá? Isso não é uma coisa absoluta aqui, só para ilustrar. Mas quando a gente, então, pensa e olha para essa galera mais velha que está em busca de algo descomplicado, em busca de uma companhia, provavelmente essa pessoa está num lugar de vida de mais serenidade, diferente daquilo que está acontecendo nas etapas anteriores. Então, muito possível que, embora as pessoas estão em busca de coisas diferentes, e as diferenças que são percebidas, então, dentro de tudo que essas pessoas estão querendo no relacionamento amoroso, o que destaca em comum é o fator de que todos buscam a parceria. E esse fator se torna um pouco complicador pela forma que ele é percebido dentro da relação e pela forma que ela é exercida dentro dessa relação. Gente, algum comentário, pergunta? Está bem silencioso, está tudo bem? Tina, Ô, vou Tina. falar então. Desculpa. Aí depois eu falo. Não, pode falar, Clara, pode falar. Tá. Não, então, eu fiquei pensando um pouco no que você falou sobre as relações do Oriente, né, que estão vindo para cá. Eu tenho assistido alguns podcasts ultimamente e eu tenho visto como isso é uma coisa meio que de geração mesmo. Tanto é que você mesma falou que com 25 anos você estava casando e era tarde. E hoje eu me vejo com 25 anos super sem estabilidade nenhuma e focando em construir carreira. E eu acho que assim, o jovem hoje tá se voltando um pouco mais para a questão de carreira, para a questão de ser autônomo, novos empregos, novas coisas foram surgindo,
né? E nesses podcasts que eu tenho visto, eles falam, gente, parece que relacionamento é um terceiro trabalho, assim, é outro trabalho. Você tem que estar disponível para a pessoa, e eu não estou disponível, eu tenho que focar no meu trabalho, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que viajar, eu não estou sempre no mesmo lugar, eu tenho que fazer essa correria. Então, assim, o relacionamento para mim entra como se fosse um trabalho. Eu achei interessante eles falarem isso, né? Porque realmente é um tempo que você tem que se doar, um horário do seu dia que você tira para prestar atenção naquela pessoa, para se fazer presente, né? Então, achei interessante esse paralelo que você fez. E realmente acho que tem a ver com mudança de sociedade e buscas, né? Que a nova sociedade mesmo, a galera da minha idade está buscando se estabilizar para depois pensar em relacionamento. Eu acho que é meio por É aí. muito interessante isso, Clara, e eu vou marcar você mentalmente para a pergunta que eu quero fazer já, mas eu vou deixar a Ju falar. Fala, Ju. Não, então, você estava falando dessa frase, né? Bem diferente da anterior. E aí eu acho que tem um pouco mais a ver com a minha geração, né? Assim, das pessoas que querem ficar solteiras pelos traumas das outras relações, né? E também a vantagem de já saber o que a gente não quer. Quando você fala assim, você trouxe até uma frase, né? Do tipo, preguiça de ter todo aquele início, né? Daquela burocracia do início. E às vezes esse início parece uma entrevista de emprego, do tipo, você é casado? Não, não é casado, tá? Você trabalha? Não, assim, o que eu não quero, a pessoa já sabe o que ela não quer. E aí vai para uma coisa muito mais prática, eu acho. Eu não sei, a minha sensação é que quanto mais, eu vou falar mais velha, mas na verdade é mais madura a pessoa. Eu acho que mais madura e mais velha, porque ser madura e não ser mais velha, eu acho que falta experiência, né? Eu acho que torna tudo muito mais prático. E aí, quando você vê que a pessoa é mais velha e não tem maturidade, é mais fácil de descartar aquilo, né? Então, esse bem diferente da anterior me chamou a atenção para isso, assim, já saber o que a pessoa não quer, né? E querer ficar solteiro porque quer paz também tem isso, né? Então, claro, o que você falou, eu concordo Queria também, ficar solteira, desculpa. porque quer paz. Porque demanda muita coisa e dependendo dos relacionamentos que a pessoa teve, né? É bem desgastante, cansativo, aquela coisa toda. Enfim. Antes de eu continuar, eu vou perguntar para qualquer pessoa que esteja entre bem diferente da anterior, uma companhia, se querem falar alguma coisa aqui. Oi, Tina, boa noite, pessoal. Eu ia Oi, completar com uma Tiago. fala que a Clara trouxe, que tem surgido muito na minha clínica. Assim, eu atendo muito o público LGBT e muitas mulheres solteiras dos 30 aos 60. E é muito curioso lugares diferentes chegarem a conclusões muito parecidas. Assim, tem chegado na minha clínica muitas pessoas querendo propostas diferentes de relacionamento. São relacionamentos poliamorosos, não monogâmicos ou abertos. E isso também me chega com uma fala parecida com a da Clara, assim, até onde uma proposta mais monogâmica tradicional tem uma perda de um tipo de espaço socialmente, né? Quando se fala em trabalho, quando se fala num compartilhar sem ter certeza da segurança do companheirismo, tem de fato uma questão social econômica mudando isso tudo, mas o que eu tenho achado curioso é isso, assim, como as pessoas estão tentando criar soluções de alguma forma para não perderem vínculos afetivos, ainda se disporem a se relacionar, mas ainda nesse lugar um pouco mais, talvez, autocentrado, egocentrado, de eu quero essa afetividade, mas eu também quero manter algo meu, individual. E aí eu acho curioso, assim, porque públicos diferentes têm chegado a reflexões parecidas para mim. Então, que lido aqui, porque o tempo todo a gente está falando de pessoas, né? Agora, o que me destacou aqui na fala dos três de repente, e é muito interessante, porque eu tive uma conversa hoje mais cedo com meu marido, que é advogado, e o que vocês trouxeram, que eu achei interessante, é que vocês falaram um pouco
de uma visão meio trabalhista no sentido assim, não, será que então que a gente tem que fazer um contrato e tal, né? E meu marido advogado hoje, ele trouxe um olhar assim, que eu falei, peraí, o que a gente está falando aqui? Mas é muito interessante. Peraí que a Paula e a Juliana querem falar, mas a Ju pediu a mão primeira. Juliana, boa noite. Oi, boa noite. Dá para me ouvir? Sim. Dá. Então, eu ia falar justamente isso que você acabou de falar. O que eu tenho ouvido no consultório, e aí eu ouvindo também um pouco as pessoas aqui, né? Foi bem assim, você acabou sintetizando. Eu percebo que as pessoas também estão numa busca de relacionamento como uma performance de trabalho. Então, assim, é um gasto de energia, é um negócio, sabe, como se demandasse alguma coisa que já está ali naquela coisa da produtividade, de estar no relacionamento. E eu fico me perguntando muitas vezes, às vezes eu até pergunto, mas gente, cadê o momento do namoro, sabe? Cadê o momento de ser uma relação diferente do que é do trabalho, uma relação que é diferente de estar ali produzindo alguma coisa, sabe? Cadê o momento de simplesmente de sedução, de conhecer realmente a pessoa, que não seja uma entrevista de emprego. Eu sei que tem a coisa, né, de casar os interesses, mas cadê o enamoramento daquela pessoa, sabe? E às vezes eu pergunto isso um pouco, mas em que momento que isso aconteceu, sabe? Quando é que teve isso? E às vezes as pessoas não tiveram, passou batido, tipo, não, estava ali, é bonitinho, mas não teve aquela coisa. Aí eu, não, o que está acontecendo, né? E aí eu achei interessante que você trouxe essa questão da mídia social, né? Das redes sociais, que parece que tem uma proximidade de realmente... eu acho meio esquizofrênico isso, para falar a verdade, porque é uma coisa que une as pessoas, né? De certa forma, cria laços, né? Tem ali alguma forma de interação, mas, ao mesmo tempo, não tem um aprofundamento, e aí fica uma coisa meio gosta, não gosta, passa para o outro, não passa, e aí vem um sofrimento muito grande, né, desse momento que você estava falando do isolamento também, né? Então, às vezes eu me pego até mesmo um pouco instigadora nesse lugar, mas cadê o namoramento desse povo, minha gente? Eu concordo, Juliana. A coisa do cheiro, né? Cadê o cheiro? A Paula levantou a mão. Não sei se a Paula quer falar ainda. Oi. Oi, Não, é amor. porque quando a gente fala de relacionamento, né, de todas essas questões, as dificuldades de hoje, as pessoas se relacionarem, me vem à cabeça também a dificuldade, duas questões aí, a frustração, né, a pessoa saber lidar com a frustração, e a questão do contorno, né, as pessoas saberem seu limite, né, não se confundirem com o outro, né. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas têm aparecido para mim, pelo menos na minha experiência, muita dificuldade de se frustrar, muita dificuldade de lidar com as coisas que fogem do controle, que fogem, né? O outro é o outro, eu sou eu. Onde eu começo, onde o outro começa, né? Eu não sou a relação, né? E aí realmente desequilibra energeticamente, né? Existe realmente esse investimento de energia na relação. A falta de presença que a Juliana estava falando, né? Não estar no presente, de fato faz não curtir o processo, né? Só focar no resultado, e aí as pessoas se perdem. Mas sempre quando eu penso em relação, né? Que as pessoas procuram parceria, né? Eu penso nessa coisa do contorno e da frustração, porque existem muitos casais que não têm essa parceria, né? Que existe uma solidão muito grande mesmo tendo uma companhia. Mesmo tendo a Né? companhia da solidão. Lindo isso, Paula. Quer dizer, lindo, assim, Sim. a forma, né, que a gente olha para uma coisa pesado. Tô com uma pessoa e eu tô só, né? Então.
E aí me vem essas duas questões, né? A da frustração e do contorno, a pessoa saber o que que é ela, o que que é o outro, o que que é o encontro. Não sei se a nossa sociedade, pelo menos, né, onde a gente cresceu aqui, né, se as pessoas foram ensinadas a entender o próprio limite, a não se misturar com a outra, não só no encontro amoroso, a se frustrar. Eu vejo pouca resistência à frustração. Então, eu acho que passa por aí também. Obrigada, tá? Obrigada a você, Paula. Clara, eu quero puxar você de volta, porque você trouxe uma fala muito interessante, que é, inclusive, esse olhar, né? Que você levantou uma lebre aí muito legal. E eu queria te perguntar, não sei se a Clara está aí ainda. Tô aqui. Tá. Clara, para você, o que significa para você parceria de casal? Parceria. O que é uma parceria de casal? Tina, para mim, eu acho que é diálogo, assim, acima de tudo. É você conseguir passar o que você está sentindo e conseguir. É porque, assim, eu vejo muito isso, né? A forma que você passa. Não existe forma sem conteúdo, né? Às vezes você tem uma ótima forma, mas você não tem um conteúdo, ou você tem um conteúdo super rebuscado, super lindo, mas você não sabe passar. Então, eu acho que comunicação é a chave de tudo nesse sentido. Não tem como ser mais. Eu acho que é isso, porque através da comunicação, da forma e conteúdo, você consegue dizer exatamente o que incomoda, o que não incomoda, e também saber se checar, né? Assim, às vezes tem algo que incomoda, você nem sabe dizer, mas só de passar isso para o parceiro já é importante, já acho que é uma troca, e a parceria começa a partir daí. Para mim é isso. Obrigada. É só porque, como você trouxe essa questão, né, e aí tantos outros foram concordando daquilo que percebem dentro dos consultórios, essa relação trabalhista barra como é que a gente vai se entender, e aí a minha curiosidade, assim, como é que isso esbarra, então, naquilo que a gente entende como sendo uma parceria, né? E aí vamos começar pelo básico, né? O que o dicionário fala, né? Eduardo, por favor. Tá, tem que ler aqui. Que essa parceria, então, vem do latim particialis, divisível, pedaço de, parte. Parceiro e parceria derivam daí. Então, que um parceiro, ele faz parte das intenções de outra pessoa. E aí, quando eu saí em busca dessa pergunta para as várias pessoas, que foi: o que é parceria de casal para você? E aí, Eduardo? Eduardo? Então, o que é parceria de casal para você? E as respostas, algumas respostas que veio, pode passar, Eduardo. Algumas respostas. Parceria verdadeira requer abrir mão de algo, é ter a confiança nas reações do parceiro. Isso traz muita segurança. Dividir tudo na vida, os bons e os maus momentos, as alegrias e as tristezas. Quando ambos se sentem à vontade para conversar sobre qualquer assunto. Concordam em discordar e respeitam as formas diferentes de pensar. Quando o casal sabe se divertir junto e também respeita a individualidade de cada um. Sabe resolver problemas juntos e um pode contar com o outro. É olhar na mesma direção, se dar as mãos nos tropeços e se aplaudir nas conquistas. É ter para quem voltar, mas ser livre para ir onde quiser. É uma pessoa que você sabe que está ali, que pode contar. No dia que você estiver mais fragilizada, a outra pessoa te dá o suporte,
acolhimento, carinho. Sentem prazer na companhia um do outro. Antes de eu continuar, alguém gostaria de fazer um comentário? Eu gostaria, Tina. Fala, Fábio Tenório. Vendo esses relatos aí, é muito romantizado as coisas, botam numa romantização muito grande de questão das relações, que não é bem assim no dia a dia. As pessoas têm as suas diferenças, cada um tem o seu jeito, cada um foi criado de uma forma, e isso, de alguma forma, vai gerar atrito. Faz parte. Você concorda com esses depoimentos aqui de parceria? Como que eu falei? Algumas coisas sim, mas é muita fala romantizada no sentido disso, vem muito para mim a história da Disney, do príncipe encantado, da princesa, não sei o quê, que é muito do cultural que é impregnado na gente. Mais alguém? Obrigada, Juan. Vou aproveitar que eu estou falante, vou falar então, de novo. Também queria falar. Vou falar rapidinho dessa vez. Eu acho que fazendo as analogias que a gente gosta, né, principalmente dentro da Gestalt terapia, parece ser uma dança, né? 2 para lá, 2 para cá, um para frente, um para trás. Então, acho que parceria pode ser um pouquinho isso. Oi, pessoal, boa noite. Ainda não posso abrir a câmera, vou abrir daqui a pouquinho. Tá. É Mônica que está falando, né? Então, quando você perguntou sobre o que era parceria, né? E as pessoas colocaram antes de você ler essas respostas, eu fiquei um pouco preocupada, confesso, porque eu vejo parceria, todas essas respostas, né? Vejo que é um processo onde existe 3, que é o individual de cada um mais a relação, né? E você querer caminhar junto para um objetivo comum ou para objetivos divididos, mas querer viver isso juntos, que vai muito de encontro a essas respostas. Quando o Fábio coloca isso, me vem uma pergunta que eu queria te fazer, porque eu tenho atendido, né, muito, eu trabalho no ambiente corporativo, mas eu atendo os funcionários da empresa clinicamente, dentro da empresa. E eu tenho ouvido muitos homens, principalmente nessa faixa etária de 40 a 55 anos, falando de uma solidão, de uma ausência, de uma parceria, de um relacionamento para parceria. E eles falam muito de ausência dessa parceria que você colocou nos seus slides, de sentir falta disso. Não no sentido do romance, mas no sentido da companhia, de uma caminhada juntas, né? Não que essa caminhada não tenha as diferenças, mas que você sinta que tem uma pessoa ao seu lado na sua trajetória e você fazer parte da trajetória dela. E aí o que eu queria te perguntar é por que a solidão tem aumentado? O que você vê que a sociedade atualmente tem trazido de expectativa para a vida a 2? Porque eu não sei, que a fala das pessoas está cada vez mais difícil de arrumar uma companhia. Na realidade, as pessoas que eu encontro diariamente no meu trabalho estão se referindo a uma falta de parceria, não de companhia. E eu fico muito preocupada porque a solidão tem sido um desafio. A solidão afetiva tem contribuído muito, além do estresse do ambiente de trabalho, para uma ausência de um parceiro, de uma parceira, de alguém para caminhar juntos nos dias difíceis, comemorar os dias bons. E eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acham que tem esvaziado a possibilidade de parcerias e aumentado essa solidão afetiva na vida amorosa? Eu queria saber de você o que você acha. Você percebe também assim, ou o pessoal percebe assim?
Mônica, é muito interessante, ainda mais que você falou que você está no lugar corporativo, né? Claro que eu também entendo que você está fazendo um trabalho individual, então a clínica acaba sendo muito parecida com a nossa mesmo, não tem como. Me chama a atenção também a faixa etária que você destaca, e isso já vale toda uma outra palestra, que fala muito de um lugar de reconfiguração existencial, num certo momento. É muito comum a gente encontrar a pessoa nessa faixa etária de 40 e poucos, 50 e poucos, né? 45, 55, vamos brincar assim, de um lugar de tédio de vida, porque a pessoa já percorreu e cumpriu todas aquelas expectativas, aquelas demandas, não só internas próprias, né, da idade experiencial, como eu trouxe, e já vou aí, Milene, e também tem uma coisa geracional, quer dizer, eu me encontro nesse lugar, né? Tem muitas pessoas aqui que eu vi que estão presentes, que estão comigo nisso. Eu sou de uma geração onde o tema existencial era ter. A gente não tinha tempo para fazer muitas escolhas e tal, a gente tinha que ter. Eu tinha boletos para pagar, eu tinha que sair de casa, assim, a gente tinha que muita coisa. A geração, e eu sou geração milênio, né? Então, a baby boomers, né? A geração depois disso, os milênios em diante, eles vêm muito com o tema existencial de vida do existir. Para que eu existo? O que eu faço nesse existir? E isso é um lugar que traz muito solidão. Muito solidão. Então, já tem uma discussão ali. Quando a gente traz isso para as parcerias, eu acho que também está convidando todos esses requisitos que estão vindo. O que faz a pessoa se afastar de uma pessoa que está ali na sua parceria, e dentro das coisas que foram trazidas e ditas aqui hoje, e como terapeuta de casal, eu sou convidada a voltar a olhar para como que as pessoas se comunicam. Não sei se isso faz sentido. Tina, faz sentido, sim. E eu estava exatamente pensando sobre isso, sobre a questão da comunicação, porque é como se perguntassem para você: você é racista? Aí as pessoas falam: não, eu não sou. O Brasil é um país racista? Sim, o Brasil é um país racista, né? Quer dizer, eu procuro uma parceria, eu não encontro uma parceria, as pessoas não são parceiras, mas eu sou parceiro, né? Quer dizer, eu acho que isso acaba esbarrando mesmo na comunicação entre os casais, que eu sinto muito isso com os meus clientes, né? Eles reclamam que não encontram parceiras e parceiros, mas eles se colocam como sou parceiro, sou super amigo, sabe? Eu ouço, enfim. Onde é que está aí? Onde é que está o X da questão, né? Onde está expresso essa parceria, que a pessoa se sente parceira, mas não vê a parceria no outro? Isso vai... Oi, desculpa. Fala, Juan. Fala um negócio de parceria, tenho uma cliente de 81 anos. Ela, na época, ela namorou um senhor também, e ele sempre estava indo para os bailezinhos, saindo para os bailes, e ele veio, ficou doente e usa aquelas bolsas. Esqueci o nome do que ele teve, usa aquelas bolsas. Colostomia? Isso mesmo. Aí ele usa aquelas bolsas. E ela falou que com o tempo ele está indo devagarzinho, anda devagar, faz coisas devagar, e ela fica revoltada com isso. E ela, com 81 anos, ela não aparenta ter 81 anos. Ela faz tudo, ela é muito ativa, tal. E no trabalho com ela, fala, caraca, ele não faz nada, ele faz isso, fala só dele. Aí eu falo para ela, você tem que entender que você conheceu ele de uma forma e hoje ele está de outra. E você que precisa se atualizar e ver. Não adianta você querer puxar ele para o teu mundo, porque não tem como hoje mais fazer isso, de passear, fazer outras coisas,
e entender como que ele está hoje com a saúde. Mesmo ela tendo 81 anos, ela também já tem 81 anos, mas ela tem a saúde boa, e ele não tem a saúde como que ela desejava e que ela queria que ele fosse mais ativo. Aí é curioso porque a gente ainda fala da expectativa de jogar pelo outro. Sim. A gente ainda fala, né, que também tem dentro da fala de uma das falas que eu coloquei lá no início, né, que os homens só querem saber das novinhas. É claro que isso vem de uma pessoa mais madura, né? E quando ela traz essa fala, né, essa queixa, enfim, me chamou a atenção que assim, mas para quem que você está olhando? Porque você quer uma companhia, mas você quer buscar num homem que está buscando além companhia. Eu não sei se ele está buscando expectativas, eu não sei se ele está buscando fazer bem diferente do que do anterior, mas certamente ele está num lugar diferente. Então, você quer uma coisa, mas você quer buscar naquilo que já tinha conhecido, naquilo que você está dizendo que você não quer mais. E como que isso também apareceu em vários momentos aqui nessas falas de hoje. Mas quando a gente também volta para o lugar dessa parceria, né, de olhar para a parceria, e mesmo que são falas mais romantizadas ou não, mas tem a ver com o que a Juliana Ferraz falou, que ela disse, onde estão as pessoas que estão se olhando pelo afetivo e não pelo contrato? E quando as pessoas estão expressando as características que formam uma parceria, reparam que elas estão falando de algo que está autêntico. Eu busco uma pessoa como ela é. Eu interrompi, alguém estava querendo falar? É você, Mônica? Era sim. Quando ela foi uma pessoa que falou aí da comunicação agora, eu vejo que realmente há um desencontro na comunicação e há um desencontro no encontro. Sim. Onde a gente vê muitos assim, o que se chama de parceria, muitas das vezes que um quer que o outro aceite a sua forma e os seus desejos. E isso não é parceria, isso tem muito mais a ver com aceitação e não rejeição do meu próprio jeito. Então, é como se a parceria realmente tivesse desconhecida na sua essência nos casais, porque quando a gente, no consultório, eu estou com os casais, eu vejo muito mais de desencontro expressado na comunicação, claramente, porque, na realidade, sim, você falou de frustração, uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração da não aceitação da maneira como cada um é. Enquanto que o relacionamento ele vai para além de uma aceitação do outro, mas para um encontro. E desse encontro, o que surge? Enquanto que isso está se perdendo. E aí, quando eu fiz aquela pergunta, será que a sociedade está contribuindo para uma solidão? É porque os relacionamentos não estão pautados. Eu vejo os casais muito mais preocupados no consultório em se fazerem ser aceitos e entendidos nos seus pontos de vista, nas suas observações, né, do que querendo fazer uma união que tem companhia, que tem parceria, que tem individualidade, que tem projetos em comum, projetos individuais. É como se isso tivesse relegado a um segundo plano em detrimento da aceitação. Isso é sabe? Eu acho que você acaba tendo quase que fazer uma psicoeducação, sabe? Ensinar conceito para que eles entendam do que eles estão falando. Sim, às vezes precisa ritualizar a forma dessa comunicação, né? E é muito comum, né, como você colocou, aliás, várias pessoas contribuíram ricamente aqui hoje, né, mas exatamente trazendo esse olhar do quanto que essa projeção
no outro chega a atrapalhar, porque eu quero te mudar, porque você não está atingindo a minha expectativa, eu já não sei mais como te dizer aquilo que eu espero de você, eu preciso que você mude, ou eu estou com dificuldades para mudar, e quando a gente fica nesses aspectos, né, insistindo em que aconteça para o outro e não a partir de mim, eu não deixo aparecer, então, aquilo que está autêntico. Eu tento anular a autenticidade da outra pessoa, em busca daquilo que eu desejo, o que eu acho, né, o meu julgamento que entra. Então, muitas das vezes a gente sai daquilo que a gente está olhando e deixando o outro ser para entrar naquilo que eu estou desejando ou imaginando que eu quero. Eu deixo de olhar para o outro para falar só de mim. E aí, lá no início, que é exatamente isso, é parar de um olhar para o outro para olharem juntos para onde eles querem caminhar, né? Então, assim, tem essa coisa muito bonita, né, o que sobressai aqui para mim hoje à noite é a beleza nas palavras, a beleza nessas frases, nesses olhares de todo mundo, de verdadeiramente desejar uma relação e apreciar o que tem de autêntico no outro, embora tenha dificuldade para aceitar, mas aprecia. Então, Eduardo, se você puder passar para mim, agora eu preciso correr, porque já está... Então, assim, quando há parceria, essa relação parece ficar mais autêntica. Eu tenho que ler aqui por causa do... Escolher alguém para uma parceria de vida é uma escolha diária. E aí eu bato nessa tecla. Envolve investimento. Investir naquilo que eu quero para mim e naquilo que acredito para a minha relação. Investir em fazer com que o outro também esteja presente comigo o tempo todo. Então, é uma metáfora, brincadeira que eu trouxe aqui para vocês. Então, Eduardo, se puder mudar. Não, tem mais uma, eu acho. Não? Então, tá. Então, assim, a metáfora que eu trago na brincadeira, né? Então, assim, eu acho que eu não escrevi, mas eu deixo aqui como metáfora, né? Que ao escolher alguém para ser nossa parceira, isso é uma escolha diária, e é mais ou menos que fazer de conta que todo dia, ao acordar e olhar para o lado, estando a pessoa presente ou não, a gente tem que fazer essa pergunta: para quem que eu estou olhando? Eu não estou olhando para esse cabelo arrumadinho, o batom, eu estou olhando para uma pessoa que está completamente descabelada, que está com uma cara toda amassada, que está com aquele bafo de quem dormiu 8, 9 horas. E é para essa pessoa que eu vou olhar e eu vou fazer a minha escolha diária. É com você que eu escolho estar hoje? É com você que eu escolho e tudo isso que vocês falaram, é com você que eu escolho aceitar as coisas boas e não boas, aquelas dificuldades, tarefas, o contorno, a aceitação, nossa, várias coisas assim, o romantismo, as projeções, as aceitações, lutar contra os preconceitos, investir em melhor comunicação. Essa é a brincadeira que eu deixo aqui de reflexão para todo mundo. Antes que a minha mestra-mor brigue comigo, eu preciso pedir para o Eduardo bater a foto, e se vocês puderem, quem tiver né, se vocês puderem aparecer aí, arrumar os cabelinhos.
Maravilhoso, certeza de ter encontrado a parceira da vida. Ai, esse é meu marido, gente. Obrigada, Júlia. Gente, se vocês puderem aparecer aí para tirar foto, a minha chefa vai agradecer muito. Eduardo, você bate para mim? Oi, Migs. Sim. Oi, Eduardo. Foi. Todo mundo? Então tá.